Tiago, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém. Um casal de diáconos de uma das nossas igrejas Bethesda teve uma discussão, uma briga com a própria esposa num dia lá que os dois estavam discutindo. E no calor da briga, o volume foi aumentando, os dois foram gritando cada vez mais alto, que alarmou o prédio, e o síndico do prédio onde eles moravam chamou a polícia. E o resultado é que o evangélico, crente, que já tinha feito inclusive cultos lá no prédio, acabou na delegacia da mulher, acusado de violência doméstica. Quando eu recebi a notícia, eu quase que morro. Digo, meu Deus, não é possível. Outro caso, recentemente um maluco que se diz a encarnação de Cristo foi para um programa desses de televisão, fazer lá um debate. Que um maluco vá para a televisão se dizendo a encarnação de Cristo, isso não me... Porque maluco tem em todo canto, e maluco na televisão da Ibope? Então, tudo bem. O que me chamou a atenção foi que um pastor foi debater com o doido, com o maluco. E quando eu vi o pastor batendo boca e na tarja dizia assim, Cristo, o padre e o pastor se unem contra Cristo, e o Cristo não sei o que, é uma baixaria total. Eu fiquei pensando comigo mesmo, será que não tem ninguém ao redor desse pastor que diga para ele que é um mico ir para a televisão debater com um doido que se diz encarnação de Cristo? Era igual eu ir lá pro Pinel fazer um debate com todos os doidos que tem lá que se acham que a encarnação de Napoleão Bonaparte. Não tem ninguém que tenha bom senso, um mínimo de bom senso de dizer que não vá, isso é uma exposição tola, desnecessária, você não precisa disso, o evangelho não precisa disso. Quando eu recebo essas notícias, eu fico em crise pessoal, porque eu vejo que parece-me que a mensagem do evangelho não está sendo eficaz na construção da maturidade humana, do cidadão, da pessoa. Parece-me que o exercício da fé está sendo ineficaz para produzir uma maturidade humana, um equilíbrio nas pessoas. Parece-me que está havendo um divórcio entre aquilo que a gente chama de espiritualidade ou exercício da espiritualidade, ou aquilo que a gente chama fé, e aquilo que Tiago está chamando aqui de sabedoria. Falta sabedoria. Que essa inquietação de Tiago, que no primeiro século os primeiros cristãos não desenvolvessem uma fé que não tivesse pertinência, que não tivesse relevância, que não tivesse desdobramentos práticos na vida, que fosse uma fé que simplesmente acontece nos recintos religiosos, mas que não consegue sair do recinto religioso para a vida. Essa semana eu recebi um e-mail de um amigo meu, pastor, que mora nos Estados Unidos, e ele estava me dizendo o seguinte, ele disse, Ricardo, a igreja evangélica nos Estados Unidos hoje, toda vota com o Partido Republicano, com o George Bush. E quem não votar dentro das igrejas evangélicas com o George Bush é considerado um apóstata, é herege, é execrado. E aí quando ele me mandou essa notícia pela mensagem eletrônica, eu fiquei vendo que é
é mesmo possível que você desenvolva uma cultura religiosa, e essa cultura religiosa se dá dentro dos recintos evangélicos, dentro dos paradigmas da religião, mas que não tem desdobramentos com a vida, que não tem desdobramento com a maturidade humana. E a questão do Tiago é como é que você pode ter uma fé, como é que você pode desenvolver uma espiritualidade que não tenha implicações práticas com a vida. Do que adianta você ter uma fé? Do que adianta você ter uma vida espiritual? Do que adianta você ter um comportamento espiritual se isso não consegue se manifestar nas dimensões práticas da vida? Tais como nas decisões que nós tomamos na nossa vida conjugal, nas nossas decisões que nós tomamos com o próximo, com a paz. Quais são os desdobramentos disso? Porque essa é a questão que Tiago traz aqui quando ele fala da espiritualidade. Se uma pessoa se diz cristã e professa haver entendido o que significa ser um discípulo de Cristo, se ele diz entender o que é ser um discípulo de Cristo, quais são as implicações práticas dele dizer eu sou um discípulo de Cristo? Então Tiago escreveu, porque ele era pastor da igreja, e ele escreveu exatamente sobre essa questão para dizer para a gente o seguinte: o cristianismo tem que se mostrar em sabedoria, que ele chama essa maturidade de sabedoria. Porque o que é sabedoria? Vamos entender o que é sabedoria. Sabedoria é a decisão, é a escolha que eu faço, sábia, correta, a partir do acúmulo de conhecimentos que eu tenho. Quer dizer, eu acumulo conhecimentos, eu adquiro conhecimento, e a partir desses conhecimentos que eu adquiri, a partir desse conhecimento que eu acumulei, eu tomo decisões a partir desse conhecimento, e decisões em situações inéditas. Me surgem circunstâncias na vida pelas quais eu sou convocado a decidir, eu sou convocado a tomar uma decisão, e quando eu tomo essa decisão a partir daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi, essas minhas decisões são boas, são dignas, são verdadeiras. Então, ele define sabedoria como a nossa capacidade de usar a nossa compreensão dos valores cristãos no bom procedimento. Veja aí como ele diz isso. Capítulo 3 de Tiago, versículo de número 13. Ele diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é sábio e quem é que tem bom entendimento entre vocês? Quem é que tem bom conhecimento, que adquiriu bom conhecimento? Aí ele vai dizer: quando ele demonstra por seu bom procedimento, quando ele demonstra isso nas decisões que toma, quando ele demonstra isso nas opções que ele faz quando ele está diante de circunstâncias novas. Como é que eu ajo? Surgiu uma circunstância na minha vida, eu tenho que tomar uma decisão. É um relacionamento que eu tenho que fazer ou estabelecer ou cortar. É um negócio que eu vou fazer ou não vou fazer. Como que eu vou reagir a uma circunstância? Na hora em que eu tomo a decisão, nessa circunstância que surgiu, essa minha decisão é definida como sendo sábia ou não, dependendo de como eu tomei essa decisão. Aí ele diz assim: a sabedoria cristã é provada no bom procedimento, versículo 13. E ainda no versículo de número 13, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Na prática de obras com humildade. Então o que Tiago quer dizer é o seguinte: se vivenciarmos a fé cristã, se você vivenciar a fé cristã, se você, na hora em que você está tomando as suas decisões, a sua fé cristã não tiver bom procedimento, não tiver obras praticadas com humildade, isso não é sabedoria cristã, isso não é cristianismo, isso é uma religião. Porque se nós vivenciarmos a fé cristã com inveja amarga e ambição egoísta,
Isso não é cristianismo. Versículo de número 14. Ele diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Então ele quer dizer assim, que se você tiver procedimentos, você adquiriu conhecimento e o seu procedimento tem egoísmo, tem ambição, tem inveja, ele diz: isso não é cristianismo. Isso pode ser qualquer outra coisa, menos cristianismo. Isso não é sabedoria de Deus. Isso aí é qualquer outra coisa. Isso é uma religião qualquer. Você pode dar até o nome a essa religião de cristianismo, mas não é cristianismo. Porque eu posso dar o nome ao que eu quiser, do que eu quiser. Mas não muda. Eu posso botar num rótulo de vidro de estricnina, eu coloco no rótulo essência de baunilha. Porque eu coloquei no rótulo essência de baunilha, o conteúdo não mudou, continua estricnina. Se eu colocar no rótulo do vidro de estricnina essência de cajá, muda nada, continua estricnina. Se o seu procedimento tem egoísmo, se no seu procedimento tem ambição, tem inveja, se as nossas ações são tomadas a partir de uma mente pequena, restrita, se aquilo que a gente está fazendo a partir de uma mente ensimesmada, você pode colocar o rótulo de cristianismo, mas Tiago diz: isso não é cristianismo. Tem um rótulo, você coloca uma placa de neon, você põe na televisão, você faz o que você quiser, mas não é cristianismo. Porque para ser cristianismo, tem que ter outros elementos. E Tiago, ele tem uma linguagem muito pungente, muito forte, muito afiada. Ele diz: você pode colocar o rótulo de cristianismo, mas não é cristianismo. Aliás, além de não ser cristianismo, ele diz assim, versículo 15: essa sabedoria não vem de Deus. Isso não é de Deus. Ela é terrena, não é espiritual. Ela é energizada por poderes satânicos. Tem Satanás nessa história, é luciferiana na sua essência. Porque os efeitos práticos da vida cristã veem-se, são vistos, são enxergados, são constatados naquilo que ela produz. Aí ele diz: a verdadeira sabedoria, estrutura de vida de uma pessoa que é cristã, estrutura de vida. Desses dias eu estava lendo numa revista de administração e de negócios que uma empresa faliu porque deu certo. O título era mais ou menos esse: faliu porque deu certo. Começou uma fabriqueta, deu certo, os negócios vieram rapidamente e a empresa cresceu sem estrutura. Ela não tinha estrutura para crescer. Ela não tinha estrutura para ter aquele volume de negócios. E o volume de negócios da empresa, na verdade, ao invés de ser bom, foi ruim para ela, porque cresceu sem estrutura. Quando o Tiago fala da fé, ele fala o seguinte: não adianta você ter fé se você não tem estrutura humana. Essa fé que não tem estrutura humana vai conspirar contra você, vai destruir você. Por quê? Porque você vai para o culto, vai cantar lá no culto, vai se achar que você orou e que você teve fé, e você disse: eu tive muita fé, e isso vai resolver o problema da minha casa, isso vai resolver o meu problema de diálogo com a minha esposa, isso vai ter que resolver o meu problema de educação com os meus filhos. Eu tenho fé. E Tiago diz: não, essa fé vai conspirar contra você. Você está aumentando numa dimensão de fé e você não está tendo estrutura humana. Junto com a fé você tem que ter estrutura humana, porque senão você vai quebrar, senão você vai ruir. Junto com a fé você tem que crescer, e ele chama esse crescer em sabedoria. Isso ele chama de sabedoria. E aí ele diz: como é que a gente sabe se a gente está crescendo em sabedoria? Ele diz: porque na sabedoria que vem de Deus, ela é em primeiro lugar pura. Ele dá 9 ingredientes aqui da sabedoria. Vejam comigo no versículo 17, Tiago 3:17. Sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sincera,
O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O que significa uma sabedoria que vem de Deus, que dá estrutura ao ser humano? Em primeiro lugar, ela é pura. Faz de nós pessoas que tomam decisões puras. Quais são as decisões puras? Como é que uma decisão é pura? Como é que eu sei que uma decisão é pura? Uma decisão é pura porque ela foi tomada com intenções verdadeiras. As intenções foram verdadeiras. Intenções verdadeiras. Eu gosto muito de lembrar um fato que aconteceu comigo, que tinha uma pessoa que estava se separando, que não era evangélico, estava se separando da mulher. E uma pessoa aqui da igreja falou: pastor, conversa com ele, está se separando, vai ser uma desgraça. Conversa. Eu fui conversar com ele, sentou na minha frente, eu digo: o que está acontecendo? Vamos conversar. Ele falou: pastor, deixa eu dizer, eu não aguento mais viver com essa mulher. Digo: por quê? Ah, pastor, ele tem uns gatos lá em casa, e os gatos, eu não aguento mais os gatos. E gato pra cá, e gato pra colar, e gato pra colar. E eu fiquei pensando: gato? Achei esquisito, né? Não, eu vou acabar, negócio de gato, que casamento não deu certo e tal. Aí eu digo: não, aí mudei de assunto e tal, e como é que tá você, e coração e tal, e fui pegando ele devagarzinho e tal. Aí lá pelas tantas, já com uns 45 minutos de conversa, ele disse: não, pastor, deixa eu dizer, na verdade eu tenho uma namorada e a gente tá... Aí eu falei: ah, não é gato, é gata. Não era pura, não estava sendo puro. Tem uma conversa, mas essa conversa é cortina de fumaça para esconder uma outra coisa que está por detrás: egoísmo. Tiago diz: as nossas estruturas humanas, elas têm que ser puras. E talvez seja esse o meu e o seu maior desafio: perguntar a Deus: Senhor, até que ponto eu estou brincando comigo mesmo? Até que ponto eu estou fazendo brincadeira com a minha própria mente? Eu estou querendo enganar a mim mesmo tantas vezes. Deus, olha para mim, me ajuda. Descobrir os pontos cegos dentro de mim, quando eu mesmo estou fazendo brincadeira comigo mesmo, para disfarçar intenções que não são puras. Tiago diz: a estrutura, ela é pacífica. Ela é pura, ela é pacífica. O que significa ser pacífica? É que as minhas decisões promovem o bem, são a favor da vida, promovem a paz. Verdadeira decisão do homem e da mulher de Deus produz paz. Se não produz paz, não é de Deus. Se não visa a paz, não é de Deus. Porque a Bíblia diz que são bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ela é amável, amável. As decisões são amáveis. Não é dura, não é ríspida, não é grossa, não é beligerante. É amável, é cheia de ternura, cuidadosa. Faz de nós homens e mulheres cuidadosos. Isso é que é a palavra amável. Compreensiva. O cristianismo tem que gerar gente compreensiva. O que é uma pessoa compreensiva? Uma pessoa compreensiva é aquele que, quando está lidando com o outro, se coloca no lugar do outro. O compreensivo é aquele que se coloca no lugar do outro e imagina: se eu estivesse vivendo a realidade que ele vive, como é que eu estaria? Isso é compreensível. Se eu estivesse no seu lugar, como é que eu estaria? Esse é o compreensível. A verdadeira fé cristã e espiritualidade cristã gera pessoas cheias de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é a disposição de perdoar quando eu tenho a possibilidade de condenar. Isso é misericórdia. Misericórdia é quando eu perdoo tendo a possibilidade de perdoar. É o marido que larga da mulher, deixa a mulher na rua da amargura, e a mulher diz assim: um dia você ainda vai bater na minha porta. Anos se passam. O mundo dá muitas voltas. A mulher prospera. O que abandonou cai. E um dia ele bate na porta dela. Aí ela diz assim: eu esperei 10 anos por essa hora. Agora você vai comer na minha mão. Não, eu esperei 10 anos por essa hora. E eu te perdoo. Nessa hora em que o outro está fragilizado. São dois sócios. Um dá um cano no outro. Um sócio é canalha. Age com canalice. Dá um desfalque na empresa, vai embora. Aí o outro sócio diz assim: não é justo o que ele está fazendo comigo, não é justo. Aí o outro vai, a vida dá muitas voltas. O outro
prospera, fica rico, mas aquela riqueza não tem estrutura, cai, e o que foi traído começa a subir. Um dia, aquele que traiu está na rua da miséria e chega a notícia para você: fulano de tal está na miséria. Como é que você reage? A verdadeira sabedoria de Deus gera homens e mulheres misericordiosos. Isso agora é minha vez de estender a mão e ser uma bênção para aquele que me foi uma maldição. Quer dizer, misericórdia é a disposição de perdoar quando eu posso julgar e eu escolho não fazer. Mas a verdadeira sabedoria gera pessoas com bons frutos, que são os rastros que a gente deixa atrás da gente, rastros que a gente deixa na vida. À medida em que nós estamos caminhando na vida, você vai deixando um rastro, você vai deixando um legado, você vai deixando uma herança, você vai deixando um resíduo para trás da sua caminhada. Lembram-se das lesmas, que elas caminham e vão deixando um rastro brilhante atrás delas? Pois nós deveríamos ser como lesmas, que deixam um rastro não podre, deixam um rastro brilhante atrás da gente. Esses são os bons frutos. Passou por aqui fulano de tal, e o que ele deixou foi bom. Isso é cristianismo. Passou por aqui fulano ou a fulana, e o rastro que ele deixou na empresa, na família, na vizinhança, no condomínio, no clube, no sindicato, o rastro que ele deixou foi bom, foi doce, foi verdadeiro. Bons frutos, imparcial. Ser imparcial é não privilegiar quem eu gosto. Ser imparcial é eu não privilegiar os meus preferidos. Isso é ser imparcial e não prejudicar os meus desafetos. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que Deus abomina a balança enganosa. Imparcial nas suas decisões. Quem é que tem a sabedoria de Deus? É aquele que é sincero. Sincero, atos não fingidos, sincero. Quem é o sincero? Sincero é aquele que não tem uma agenda secreta, é aquele que não tem nada por debaixo das mangas, é que quando você lida com a pessoa, você não está com medo de que ele esteja aprontando uma contra você, você vai de peito aberto. O cristianismo tem que gerar pessoas assim. A nossa fé tem que ter esse tipo de desdobramento, senão não é fé. E a fé cristã, por último, ele diz no versículo 18, produz o fruto da justiça, que é semeado com paz. Olha que frase linda. Produz o fruto da justiça, que é semeado com paz. Isso é o cristianismo que Tiago diz que a gente precisa viver. Mas isso aqui é o que está na Bíblia, aqui do versículo 13 ao versículo 18. Eu só tentei explicar aqui para vocês e destrinchar um pouco mais o que é óbvio. O texto é óbvio, o texto diz isso, está claro aqui. Eu só fiz caminhar nesses versículos com você. Existem algumas verdades que estão aqui no texto, mas elas não estão muito óbvias. São alguns princípios para a gente levar para casa, que são algumas verdades que Tiago diz aqui no texto, que numa leitura mais rápida a gente não apreende. Primeiro, a verdadeira sabedoria não é a que nós imaginamos ter, mas é a que nós praticamos. A nossa verdadeira maturidade cristã não é aquela que nós acreditamos ter. A verdadeira maturidade cristã é aquela que a gente pratica, não é aquela que a gente imagina ter. E isso ele diz nos versículos de número 13, quando ele diz assim: você se acha sábio, você se acha espiritual, mas essa sua espiritualidade não é pelo que você acha, pelo que você se pensa, mas é aquilo que você faz que é. Porque na verdade nenhum de nós, nem eu, nem você e nem ninguém se acha um egoísta, ninguém se vê, ninguém se enxerga como uma pessoa abjeta, ninguém se vê como uma pessoa pequena, ninguém se enxerga como um medíocre, ninguém. Eu me acho o melhor pai do mundo, eu me acho o melhor marido do mundo, eu me acho o melhor pastor do mundo. Todo mundo se acha, todo mundo tem autoestima, todo mundo se valoriza, todo mundo se gosta. Aí Tiago diz assim: mas os critérios para os quais você vai se olhar não é pela sua autoanálise, é pelo que você faz.
faz, é pelo que você pratica, é na hora em que você tem que tomar decisões, é na hora em que você tem que agir, é na hora em que você tem que produzir frutos que trazem paz. É nessas horas que a gente sabe, na verdade, onde que está o seu cristianismo. Não é pelo que eu acho, não é pelo que eu penso, mas é aquilo que eu consigo vivenciar nas minhas decisões, nas minhas ações, nas minhas escolhas. A verdadeira sabedoria não é a que eu imagino, não é a que você imagina ter. Quem é sábio e entendido entre vocês? Que demonstre pelo seu bom procedimento. Mostre. Não é eu acho, eu penso, eu me vejo assim, mas é na demonstração prática da vida. E sinceramente, queridos irmãos, quando a gente pega o cristianismo que está sendo vivido hoje, sinceramente, ele não bate, ele não combina com o cristianismo que a gente lê na Bíblia, aquele que a gente confessa, aquele que a gente fala, porque as realidades das casas, das famílias, dos relacionamentos internos, coisas que ninguém está vendo, não é essa, não é. Na verdade a gente fala, a gente acha, a gente se vê, mas Tiago diz, não é o que você se vê, é o que você faz. Como você faz, como você pratica. Então a verdadeira sabedoria, ela precisa ser colocada no teste da vida, porque essa é a sabedoria. Sabedoria é o quê? É usar aquilo que eu conheço nas decisões inéditas da vida. Isso é sabedoria. Vão surgir circunstâncias que eu vou ter que tomar uma decisão. E como é que, na hora em que surgem essas circunstâncias, quais são as minhas decisões? Como que eu acho? Aí é que tá. É nessa hora que a gente vê o verdadeiro cristianismo. Segunda coisa que é interessante, que o Tiago lembra aqui a gente, na epístola dele, que não é muito óbvio, mas está aqui, é que a verdadeira sabedoria não convive com os vícios do caráter. Elas não coadunam, não dão certo, não dão amálgama, não dão liga, não dão mistura. É água e óleo. Água e óleo, não mistura. Sabedoria de Deus com vícios do caráter. Não dá certo. Não dá certo você dizer que você tem Deus no coração se o seu procedimento do versículo 14 é egoísta, é invejoso, é amargo. Não, eu tenho Deus, mas o seu procedimento é amargo. Então o ter Deus e o agir com amargura são antagônicos entre si. Eles não dão certo. Eles são auto-excludentes. Um exclui o outro. E aí Tiago ele chega, porque o Tiago ele tem uma linguagem forte, ele é incisivo. Ele quando fala, ele fala uma linguagem aguda, né? Uma linguagem picante. Ele diz o seguinte: até que você tenha vícios, não é tão grave. Mais grave ainda é que você tenha esses vícios de caráter e se glorie deles. E ao mesmo tempo diga que é cristão. Não dá certo. Porque egoísta eu sou. Egoísta todos nós somos. Não tem um ser humano que não tem uma dose de egoísmo dentro do coração dele. O problema não é só ser egoísta. Inveja, todos nós temos uma quantidade maior ou menor de inveja. Todo mundo tem. Não é esse o grande problema do invejoso. Ele diz, o grande problema é que você está se gloriando da sua inveja. Você está se gloriando do seu egoísmo. Você está se gloriando do seu procedimento. Esse é o problema. O grande problema é que existem vícios no seu comportamento e esses vícios não estão sendo rechaçados. Você não está chorando, você não está dizendo pobre de mim. Pelo contrário, os vícios do seu caráter você está se gloriando. E aí Tiago diz, não dá certo você ter vícios, se gloriar dos seus vícios e dizer que é cristão ao mesmo tempo. É impossível, porque o cristianismo não coaduna com os valores torpes de um caráter mau, ruim. Não dá certo. Um desses dias eu perguntei para uma pessoa, cadê fulano? Cadê fulano? Ih, pastor, tá afastado da igreja, metido com a maior bandidagem que você possa imaginar, gente da pior espécie. Falei, é mesmo, rapaz, que pena. Mas, ó, pastor, eu tenho certeza que ele ama muito Jesus ainda, viu? Falei, ama? Impossível, impossível. Porque Jesus disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Impossível. Tiago diz, é excludente. Verdadeira sabedoria não convive com falhas do caráter. Pelo contrário, a verdadeira sabedoria é uma denúncia. Quando nós nos adquirimos a sabedoria de Deus, a gente diz, como que eu pude abrigar isso no meu coração? Deus, eu não quero
quero, não é assim. Essa é a atitude do cristão. E não ficar, você sabe, porque conheci Jesus, mas desde que conheci Jesus não mudou nada na minha vida, eu continuo sendo a mesma pessoa, o mesmo violento de sempre, é a mesma pessoa da boca suja, não leva desaforo para casa, sai na pancada com todo mundo, às vezes não física, mas verbal, cheio de mutreta, cheio de enrolação, mas eu tenho Jesus. Fui pro culto ontem, olha, foi uma maravilha. Tiago diz impossível. Porque a verdadeira sabedoria cristã, terceiro lugar, ela vem do alto. E se ela vem do alto, ela é oposta à sabedoria terrena. E aqui é uma coisa impressionante. Tiago diz assim: os valores do reino de Deus vão estar sempre conflitantes com os valores humanos, terrenos. O cristianismo não reforça, ele acusa, ele condena o egoísmo. A sabedoria que vem de Deus, ela não é natural, ela é sobrenatural, ela vem do alto. Ela não reforça os procedimentos naturais do homem ou da mulher. Pelo contrário, ela vai contra os procedimentos naturais do homem e da mulher. E quais são os procedimentos naturais mais revoltantes da minha natureza humana? É o pecado com P maiúsculo. E pecado com P maiúsculo não é matar, roubar, jogar no bicho, cheirar cocaína. Isso não é pecado com P maiúsculo. Pecado com P maiúsculo é essa vontade que eu tenho dentro de mim de ser o centro do universo. Céu, pecado com P maiúsculo. Deus ser o maior de todos e que todo mundo deve a mim. O universo gira para me satisfazer. Só pecado com P maiúsculo. E que a gente, desde que é pequenininho, criancinha, a gente aprende. Lá no berço a gente já aprende. No berço, sem pensar direito, a gente já vai aprendendo. Criancinha pequenininha, chega em casa, bebezinho, uma semana da maternidade, ele já começa a aprender. Porque ele faz assim no berço. Aí corre a avó, avô, tio, tia, e pega o bichinho e tal, e olha, e tal. Aí ele aprende. Cada vez que eu fizer, o mundo corre aos meus pés. E tem um monte de gente adulta ainda fazendo pro mundo correr aos seus pés. E você sabe o que é pior? Vão para as igrejas evangélicas e os pastores das igrejas evangélicas dizem assim: não tem nada de errado você fazer. Não tem nada de errado. Pelo contrário, você merece. Porque até Deus vai correr para lhe servir. Deus vai correr para lhe servir. Exija os seus direitos com Deus. Eu soube que tem um pastor aí de uma igreja evangélica que estava ensinando os crentes a colocarem Deus no canto da parede. Olha a insolência. Isso aqui é reforçar o pecado com P maiúsculo. Você já imaginou? No dia que eu conseguir fazer Deus meu serviçal, como é que eu vou ser grande? Você já imaginou o dia que eu vou conseguir colocar Deus de joelhos e dizer a Ele: faça? E Deus disse: faço. Você já imaginou o poder que eu vou ter? Esse é o pecado de Lúcifer. O mundo aos meus pés, até o Todo-Poderoso, que ele quis fazer com Jesus. Tudo eu te darei se prostrado aos meus pés me adorares. Por isso que o Evangelho de Jesus diz que a porta é estreita. É estreita a porta, são poucos os que entram por ela. Largo e espaçoso é o caminho que conduz para o inferno, e são muitos os que entram por ela. Basta eu fazer um culto e dizer assim: eu vou ensinar você a ter tudo, a colocar Deus no canto da parede, a reivindicar os seus direitos com Deus, e enche de gente. Sabe por que enche? Porque eu estou reforçando o padrão do egoísmo humano. Eu estou pregando o que as pessoas querem ouvir, não o que eles precisam ouvir. E aí fica lotado de gente a reivindicar direitos. E aí as vidas vão se transformando num desastre. Tiago diz, versículo de número 16, que nesse egoísmo existe toda espécie de confusão e toda espécie de males. Só confusão, bate-boca, briga, gritaria, discórdia, ódio. O verdadeiro cristão, ele faz com que a justiça e a paz se beijem. Por quê? Porque onde não há justiça, não reina a paz. E onde não há paz, não se implementa a justiça. Um depende do outro. E aí Tiago termina o versículo 18 dizendo assim: o verdadeiro cristão, ele quer que a justiça seja semeada em paz. Se semeie justiça com paz. Esse é o verdadeiro cristão. Só vai acabar a violência quando reinar justiça.
Sem justiça não existe paz. E você só tem paz nos lugares onde há justiça. O que adianta uma igreja que só olha para o seu próprio umbigo e que todas as nossas orações e todos os nossos esforços espirituais só visam resolver o meu problema? Porque eu me vejo como centro do universo. Porque eu me enxergo como merecedor de todas as coisas. Que eu vou para a igreja para quê? Para resolver o meu problema que não vai terminar nunca. E Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas serão acrescentadas. E a Bíblia Sagrada diz: é na igreja que tem que nascer fome e sede de justiça. Não é possível que estoure mais um escândalo de bilhões de dólares brasileiros depositados em contas clandestinas no exterior, enquanto as nossas crianças estão sem escola. Não é possível que nós vamos ouvir a próxima denúncia no jornal de que milhões de dólares estão sendo levados embora, enquanto os velhos estão nos sinais e nos faróis pedindo esmola. Eu fico revoltado quando eu vejo um velho pedindo esmola. Eu fico revoltado. Eu digo, nação desgraçada é uma nação que condena os seus velhos a serem mendigos. Será que nós vamos dormir o sono hoje à noite tranquilo? Porque eu fui abençoado. O reino de Deus é uma chamada para que nós pensemos e digamos: Senhor, que reine a justiça, que brilhe o sol da justiça, e que o Senhor venha trazendo salvação debaixo das suas asas. Faz de mim agente de justiça aonde eu estiver, para a glória do teu nome. Meu Deus, dá-nos sabedoria, porque a tua palavra nos diz que se alguém tiver falta de sabedoria, que peça a Deus, e que a nossa fé ela possa não ser uma fé ingênua, que nossa fé não seja uma fé boba, tola, dos crédulos, que a nossa fé não seja parecida com a fé dos pagãos, mas que nós possamos acrescentar à nossa fé sabedoria, que juntos cresçamos em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens. Eu te peço que aquelas pessoas que ouvem o Evangelho e não têm crescido, que eles comecem, ó Deus, a sair do estágio da meninice para crescerem rumo ao alvo da soberana vocação que nós temos de sermos parecidos com Jesus Cristo, de encarnarmos a sua vida entre os homens e de sermos a expressa imagem do Deus vivo aqui na terra. Eu te oro por toda esta cidade, de leste a oeste, de norte a sul, para a glória, honra e louvor do nome precioso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.